Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Como é o nosso segundo vídeo da semana, é um vídeo de pessoas notáveis, mentes brilhantes, que é aquele nosso quadro, onde eu trago histórias de pessoas que fizeram alguma coisa que revolucionou ou que ajudou a nossa sociedade a melhorar, a evoluir, ou alguém que fez alguma invenção que foi primordial e fundamental para coisas que a gente tem hoje em dia. Então, esse quadro serve para trazer a história dessas pessoas que fizeram a diferença de alguma forma. E a história escolhida para trazer aqui no vídeo de hoje é a história do Abraham Lincoln. E aí, quem não conhece a história dele vai ficar conhecendo um pouco através desse vídeo. E quem já conhece, eu espero estar trazendo a história de uma forma que fique dinâmica para vocês entenderem e que não fique aquela coisa cansativa ou maçante. Para resumir para vocês, quem foi Abraham Lincoln? Ele foi um político norte-americano e o responsável por assinar uma lei que ia ser responsável por abolir a escravidão, né, o trabalho dos escravos ali nos Estados Unidos. Então ele foi importantíssimo. Então eu dividi em alguns tópicos pra gente entender a história dele de forma cronológica. E o primeiro tópico que a gente vai estar falando é sobre o seu nascimento. Ele vai nascer então dia 12 de fevereiro de 1809 em uma fazenda em Hodgenville, que fica em Kentucky, nos Estados Unidos. Os seus pais eram camponeses, a sua mãe era Nancy Hanks Lincoln e o seu pai Thomas Lincoln. E eles tinham todo o seu sustento, né, provido da terra, das terras que eles tinham. Então, eles produziam e eles consumiam, vendiam, enfim, eles se sustentavam a partir daquelas terras que eram deles ali. Ele passou a infância dele em uma casa de madeira que ficava à beira da floresta. A família, ela tinha cerca de vários hectares de terra, cerca de 81 mais ou menos, e é de lá que eles tiravam tudo o que eles precisavam para poder viver, sobreviver. Ele teve outros dois irmãos, a Sarah e o Thomas. O que acontece? Em um certo momento, por determinação da justiça, ele vai acabar perdendo a posse das terras que ele tinha. Então, automaticamente, perdendo as terras, ele perde o seu sustento. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai buscar mudar de cidade, então, para poder ter melhores condições de vida e melhores condições de trabalho, né? Para poder sustentar a sua família. Então, nesse momento, eles vão mudar para Indiana, em busca de melhores condições de vida e trabalho. Lá, ele vai trabalhar com várias profissões, né? Ele vai trabalhar de lenhador, serralheiro, barqueiro, balconista e chefe de correio da aldeia de Salem, em Illinois. Aos 7 anos de idade, então, ele já trabalhava no campo com o seu pai, o Abraham Lincoln, no caso, né? Ele começou a trabalhar muito pequenininho, desde muito novo, então ele já estava envolvido ali no trabalho da família. Vamos falar agora sobre a sua infância e a sua educação. Ele ficou órfão da sua mãe muito cedo, quando ele tinha apenas 9 anos de idade, em 1818. Ela acabou falecendo, né, de uma doença que era chamada de doença do leite, que é uma doença basicamente causada pelo consumo do leite ou de carne de boi que esteja contaminada por alguma toxina. Isso então faz com que seu pai fique viúvo, e ele vai se casar novamente com Sarah Bush Johnston, que ela era uma viúva que ela tinha 3 filhos do seu primeiro casamento. O relacionamento do casal ele era muito bom, a Sarah incentivava o Abraham a ler, ele teve um acesso bem limitado à educação formal. Ele desde sempre, ele tinha um interesse pelos estudos e pela leitura. Ele preferia isso do que o trabalho braçal da fazenda. O primeiro emprego dele formal foi em uma balsa. Em 1831, ele decidiu que ele ia para Nova Salem. Lá ele trabalhou como lojista, agente de correio e agrimensor, que é basicamente uma pessoa que vai ser responsável por dividir, traçar perímetros de terra, vai fazer terraplanagens. E em 1832, ele vai se alistar de forma voluntária para o exército para poder participar da guerra de Black Hawk, que ela era uma guerra que estava acontecendo entre os norte-americanos nativos e os cidadãos norte-americanos, e era lá uma guerra que estava acontecendo pelo controle de terras. Ele liderou uma companhia de soldados, mas ele não chegou a participar do combate, né, dos combates em si. E por ele ter prestado serviços, o governo então pagou para ele uma garantia de terra. Deram um pagamento ali em troca do serviço que ele prestou para eles, e esse pagamento foi uma garantia de terra, uma posse de terra. Vamos falar agora sobre a parte política. Antes dele se alistar, ele já tinha demonstrado um grande interesse pela área da política, principalmente quando ele tentou se tornar representante na Assembleia Geral de Illinois. Para ser eleito, ele precisaria ficar entre os 4 primeiros, tinha 13 candidatos, ele acabou ficando em 8º lugar. Já em 1834, ele quis concorrer a um cargo nas Illinois House of Representatives. Ele concorreu pelo partido Whig. Ele foi eleito e se manteve no cargo do ano de 1834 a 1842. Já no ano de 1836, então, ele foi aprovado para o curso de Direito. Ele foi eleito nesse meio tempo aí, né, 4 vezes para a Assembleia Estadual, onde ele foi responsável por projetos de construções de ferrovias, rodovias e canais. Quando ele se formou, ele se tornou muito popular na sua profissão ali no direito, né.
defendendo várias causas de pessoas pobres e humildes. Em 1837, a família dele vai se mudar para Springfield, que fica em Illinois. Já em 1840, ele vai procurar ocupar uma cadeira na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que ficava localizada em Washington. Em 1842, ele vai se casar com Mary Todd. Nessa época, a escravidão ela era considerada uma injustiça social, mas mesmo que ela fosse considerada dessa forma, ele temia que a abolição da escravidão ia dificultar a administração do país. Então, em 1846, ele vai se eleger como deputado federal por Illinois e vai propor a emancipação de forma gradativa para os escravos. E isso tudo acabou desagradando os abolicionistas e os que defendiam a escravidão. Ele conseguiu um cargo e cumpriu um mandato de 2 anos, que foi de 1847 a 1849. Durante esse tempo, ele manifestou ser contrário ao envolvimento do país em uma guerra contra o México, que era a Guerra Mexicano-Americana. Ele acabou concorrendo para o Senado, mas foi derrotado, o que acabou ocasionando o seu afastamento da política durante um período de 5 anos. Seus discursos e debates da escravidão tornaram ele bem mais popular ali entre as pessoas e conhecido. Em 1854, então, ele vai participar da fundação do Partido Republicano e vai acabar, então, se tornando o primeiro presidente a ser eleito. Gente, vamos falar sobre a presidência. No ano de 1860, então, ele vai conseguir se eleger como presidente e automaticamente ele vai ser o 16º presidente dos Estados Unidos a conseguir se eleger. Então, ele vai enfrentar alguns problemas no início do seu governo, que foi dia 4 de março de 1860. Ele vai enfrentar porque tinha alguns estados escravistas do sul, né, que estavam separados, eles não aceitavam a supremacia. Então, eles formaram, por conta disso, os Estados Confederados da América. Nesse meio tempo, estava acontecendo também a Guerra da Secessão, que foi o quê? Ela aconteceu depois que os Estados Unidos se dizem separados da União. O presidente, então, ele foi firme, ele não reconheceu a secessão e ele convidou os estados rebeldes à conciliação, dizendo a eles que dele nunca ia partir o início de uma guerra. Os Estados Confederados tomaram o Fort Sumter, que ficava localizado na Virgínia Ocidental, então, como consequência disso, né? Ele vai, então, encontrar o governo sem recurso e vai conseguir armar 7.000 soldados. E foi com esses 7.000 soldados que ele começou a guerra. No período de apenas 1 ano, ele conseguiu duplicar o exército, esse número de 7.000. Ele organizou a marinha e ele obteve recursos. Os Estados Confederados, eles haviam se consolidado a situação, né, através da adesão de mais 4 estados aos 7 sublevados. Dia 22 de setembro de 1862, por meio de um decreto federal, os escravos são declarados como libertos, isso tudo no território dos Estados Unidos, né, que era rebelde, como por exemplo Kentucky. Dia 1º de janeiro de 1863, o Lincoln então vai assinar essa lei que abolia a escravatura. Alguns meses depois, após inaugurar o Cemitério Nacional de Gettysburg, ele pronunciou um célebre discurso que ele definiu o significado democrático do governo do povo, pelo povo e para o povo, que tomou uma grande proporção mundial. A guerra, então, ela vai continuar por 2 anos, ele vai ser reeleito como presidente em 1864. É então que dia 9 de abril de 1865, os confederados, né, então eles vão se render a Appomattox. O último ano de vida dele, ele chegou a preparar um programa de educação de escravos libertos e chegou a sugerir que fosse concedido o direito de voto a pessoas que eram ex-escravos, no caso, antigos escravos, né. A morte dele vai acontecer no dia 14 de abril de 1865, enquanto ele estava assistindo a um espetáculo no Teatro Ford, em Washington. Ele vai ser surpreendido então com um tiro de pistola que foi desferido pelo ex-ator John Wilkes Booth. Esse tiro vai atingir ele na nuca. Esse ator, para deixar claro, né, ele era contrário à abolição da escravidão e por isso ele resolveu matar o Abraham Lincoln. Ele então vai falecer realmente dia 15 de abril de 1865. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês aqui embaixo. Deixem nos comentários o que acharam da história dele. Deixem sugestões de vídeo aqui embaixo também, que eu estou lendo tudo e em breve eu trago pra vocês. E é isso, também se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de assunto. Até o próximo. Tchau!